Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Você acha que você tenta agradar muito as pessoas? No episódio de hoje, eu e a Ana Lu, a gente veio falar sobre um tópico que, enfim, acaba às vezes tendo um grande protagonismo na nossa vida, que é o tal do people pleasing, que é essa vontade, às vezes, inexplicável de querer agradar as pessoas que a gente conhece, ou às vezes que a gente tá conhecendo, sem uma justificativa às vezes plausível, assim, sabe? Por que que eu tô querendo agradar aquela pessoa? Por que que eu acabei de falar isso? Por que que eu me coloquei em determinada situação que eu não queria estar pra agradar uma pessoa que nem necessariamente eu goste? Então, eu e a Ana Lu, a gente tava conversando um pouco sobre esse tema, a gente acha que, enfim, a gente tem bastante dificuldade com isso em alguns momentos da nossa vida e também entendendo da onde que vem esse sentimento, por que que a gente tenta agradar as pessoas. E acho que é bem comum, né? Principalmente nas pessoas que são mais novas, tipo, jovens adultos também, adolescente principalmente, né? Eu acho que um adolescente, o pack padrão dele é ser people pleaser. Talvez, é. É, mas assim, acho que quando a gente é mais jovem, a gente tenta muito querer agradar as pessoas, assim, sabe? Aham. Então é meio difícil. Acho que é uma coisa que conforme a gente vai amadurecendo, tomando uns tocos na vida, a gente vai dando uma cansada de fazer. Mas ao mesmo tempo, eu acho que às vezes é algo que eu uso pra muitas situações minhas e que já me ajudou em muitas vezes fazer amizade. Então, também não acho que querer agradar as outras pessoas é ruim o tempo inteiro. Acho que tem também os lados positivos. Mas a ideia é falar um pouco sobre o que é ser people pleaser, da onde que veio isso, quais são as dificuldades que a gente enxerga em tentar agradar muitas pessoas. Então, a ideia do episódio é essa. Exato. Amiga, eu só queria falar um pouco de onde eu tô no momento da minha vida que se fez muito presente esse questionamento do por que eu tento tanto agradar aos outros. Isso começou que agora eu tô solteira, né? Eu tava tentando ser misteriosa, mas tipo, mano, já falei. Mas tá. Amigas, tem um podcast, você não pode ser Exato, misteriosa. nosso trabalho é falar aqui, então tá. E, tipo, enfim, tô conversando com alguns caras no Instagram, beleza. E eu percebi que eu tava pensando, tipo, como eu posso responder eles pra agradar eles, entendeu? Tipo, não necessariamente respondendo o que eu queria responder ou o meu primeiro instinto. Eu acho que isso até é ok, às vezes você tentar ser um pouquinho mais engraçada. Mas aí eu fiquei tipo, cara, por que eu tô tentando ser primeiro ser uma pessoa que eu não sou, mostrar que eu sou, enfim, sei lá, mais, sei lá, engraçada do que eu realmente sou pra esses caras e pensando respostas mais elaboradas ou, sei lá, respondendo kkk com menos caso do que eu responderia pros meus amigos, por exemplo, tentando mostrar que eu sou, tipo, ai, sabe, não me ligo tanto, entendeu? Tipo, porque eu tô querendo passar uma imagem que não é a imagem real. Tipo, e acho que a gente pode fazer um episódio só sobre isso, né? Porque enfim, no final das contas, você tá querendo conhecer alguém que pode dar em algum relacionamento e você tá, enfim, fingindo ser uma pessoa que você não é. E também, eu comecei a pensar que vem um lado ruim de tipo. Por que eu tô tentando agradar tanto esse cara e eu não tô pensando se ele tá me agradando ou não, entendeu? E isso foi, sei lá, uma coisa que eu comecei a pensar. Também uma coisa que a irmã da Amanda já falou uma vez, que, tipo, na época que você tá conversando ou ficando com alguém, você tem que ser o mais maluco possível pra você, enfim, testar a pessoa. Não é esse estado de, tipo, nossa, tentar agradar o máximo possível e passar o pano pro máximo de coisas que você conseguir, porque essa fase tá tudo bem, bonitinho. E depois vocês começam a namorar, aí pode ser pauleira, aí você pode brigar. Tipo, não! A fase tá Tem que conhecendo ser a no pessoa, você tem começo. que conhecer mesmo. E, enfim, tudo isso me veio na cabeça e eu fiquei tipo, por que eu tô tentando agradar tanto esses caras? Meu Deus, vamos parar aí. E aí, esse questionamento foi para as outras relações da minha vida. Eu sinto que, mesmo nas minhas relações familiares, nas minhas relações, nas minhas amizades, ou mesmo com desconhecidos, eu sinto que eu tô sempre tentando agradar as outras pessoas, eu não tô pensando tanto no que as pessoas estão falando e fazendo e se isso me agrada. Enfim, aí eu tava pensando muito nisso, e isso conversa com um pouco que você falou, amiga, que é legal agradar os outros de vez em quando, é legal ser gostada. E, sei lá, então num primeiro momento não parece ser um problema você tentar agradar os outros. Até o momento que começa, entendeu? E eu acho que é uma linha muito tênue entre, por exemplo, ser simpática e acolher, por exemplo, uma pessoa que você não conhece. E você ser people pleaser. E você tentar agradar demais alguém que às vezes não tá retribuindo a mesma energia, que, enfim, não parece estar tão interessada, porque eu quero tanto que essa pessoa goste de mim. E, enfim, aí eu comecei a pensar sobre isso e não sei, porque isso me incomoda muito, porque eu sinto que me coloca num lugar de desequilíbrio nas minhas relações sociais. Então, que eu tô sempre fazendo esforço pra
agradar o outro. Então eu tô numa posição hierarquicamente mais baixa a ela. E isso eu acho que não me agrada tanto. Eu não sei se você tem esse problema, amiga. Olha, eu vou ser bem sincera, assim, eu acho que hoje em dia as minhas relações são mais equilibradas, tipo, nesse sentido. Eu acho que eu já fui mais people pleaser do que eu sou hoje em dia. Mas com certeza já foi muito desequilibrada. E eu acho que vinha de um lugar muito de, tipo, meu, falta de autoestima e insegurança mesmo. Que às vezes eu achava assim, cara, é impossível alguém gostar de mim do jeito que eu sou. Uhum. Tipo, sabe aquele sentimento assim, tipo, cara, a pessoa que eu sou, eu não acho que é uma pessoa que as pessoas vão gostar porque simplesmente eu sou. E eu acho que isso primeiro é muito triste, né? Ter esse Uhum. tipo de pensamento. Graças a Deus, isso não é algo mais que eu pense. Mas, enfim. Isso principalmente na minha adolescência, era uma coisa que eu tinha muito dentro de mim, assim, tipo, cara, não, eu preciso agradar as outras pessoas, porque eu, do jeito que eu sou, não sou tão legal, eu não sou tão interessante. E o que aconteceu, que eu acho que foi muito importante, foi eu ter as minhas grandes amigas, assim, tipo, nessa fase, que acompanharam grandes fases minhas, assim, sabe, de crescimento, de mudança, e viram várias coisas, principalmente momentos de dificuldade, quando eu tava sendo a pessoa mais vulnerável do mundo, e eu vendo falando, tipo assim, cara, essa pessoa, mesmo tendo visto tudo o que eu passei, assim, ela ainda continua lá comigo, e eu posso ser, então, quem eu sou. E eu vendo, tipo, essas outras pessoas se colocando em situações de vulnerabilidade, assim. Eu acho que as minhas amigas, graças a Deus, eu tenho boas amigas, mulheres, apesar de ser meninas, são muito importantes, que Uhum. me trouxeram muito essa segurança, sabe? De, tipo, cara, falar o que eu pensei. E às vezes, se eu magoar alguém, eu saber que, tipo, tá tudo bem, que eu posso ir lá e pedir desculpa e que essa pessoa vai me escutar e que ela gosta de mim, que ela vai querer manter essa amizade comigo. Isso foi muito importante, assim. Então, com certeza, tipo, amizades, tipo, você, Ana Lu, também, tipo, outras pessoas, assim, que estão na minha vida, que são muito próximas. Então, eu acho que isso me ajudou muito a conseguir me desprender um pouco disso, porque eu acho que vinha muito de ser people pleaser, era essa coisa meio louca de, tipo, cara, ninguém vai gostar de mim do jeito que eu sou. Tipo, eu sou chata demais pra isso, sabe? Tipo, não acho que eu sou uma pessoa tão interessante, enfim. Só que aí depois de um tempo eu virei e falei assim, cara, não, todo mundo tem um momento difícil, sabe? E eu acho que tinha às vezes uma hierarquização. Disso que você falou, assim, sabe? De se sentir desequilibrada as relações e achar sempre que a gente tá um pouco abaixo do que a outra pessoa. Acho que também vinha, às vezes, de uma idealização que eu tinha das pessoas no meu convívio. De eu achar elas melhores que eu, ou, tipo, mais superpoderosas ou com menos problemas do que eu. E aí, Uhum. depois, com o tempo que eu aprofundei algumas dessas minhas relações, eu comecei a ver e falei, tipo, cara, não, todo mundo vai ter um dia ruim. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa, tipo, nada a ver, ela vai ser grossa, ela não vai ter paciência pra me explicar determinada coisa. Ou, enfim, ela vai fazer alguma coisa que não foi legal. E tá tudo bem, porque nós somos humanos. E eu acho que isso foi muito importante também. Eu ver esses momentos de vulnerabilidade das pessoas que estavam perto de mim. Tipo, não todas, mas ver que existem esses momentos e que as pessoas não são perfeitas também, como eu idealizava. E que me deixou um pouco mais, tipo, tá. Então, essa pessoa também não tá tentando me agradar o tempo inteiro. Então, eu também não preciso tentar agradar ela o tempo inteiro. Então, tá tudo bem, sabe? Tipo, a gente pode existir assim, sabe, nesse momento. Mas Uhum. isso, eu acho que essa questão de ser menos people pleaser vem muito das minhas relações que eu já tenho há mais tempo. Acho que quando eu vou fazer uma amizade nova, isso ainda é um desafio. Tipo, quando eu vou conhecer uma pessoa nova. E isso que você falou de conversar com os caras e já pensar, tipo assim, a imagem que você quer fazer, que você quer ter com essa outra pessoa. Cara, eu acho isso muito difícil, sabe? Tipo, como não querer agradar a pessoa quando você tá conhecendo ela? Porque é Uhum. meio que, tipo, a vitrine de quem você é, sabe? Você tá conhecendo aquela pessoa ali naquele momento. Você tem que se vender. Tipo, você tem que ser, nossa, a pessoa mais carismática, mais legal do mundo pra pessoa querer se interessar e te conhecer um pouco mais. Se você for uma pessoa grossa, tipo, chata, ou enfim, sem assunto, o que vai fazer a pessoa se interessar por você também naquele momento, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, tipo, tem um limite, né? Do que é ser people pleaser. Nossa, amiga, isso daqui que você falou da idealização das outras pessoas é uma coisa que eu sinto que eu faço até hoje. Tipo, eu me relacionei muito com isso que você falou de ser insegura na adolescência. Eu também tive esses pensamentos na minha adolescência de, meu Deus do céu, eu sou muito chata, velho. Eu sou muito chata. Exato. Eu sou chatona, então eu tenho que tentar agradar os outros e que nem você, eu sinto que, nossa, graças a Deus, né? Construímos uma autoestima aqui
E esse sentimento não passa tanto, mas eu sinto que eu sou uma pessoa um pouquinho mais ansiosa, como vocês já sabem. E eu acho que isso tem um papel muito grande nessas minhas relações, enfim, iniciais. Que nem você, eu sinto que, enfim, eu tento agradar minha família e meus amigos. Então, se, sei lá, alguém propõe algum programa que, mesmo no meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão, ai, vamos fazer tal coisa, e a pessoa parece estar muito animada pra fazer tal coisa, e eu não quero fazer, eu tô cansada, eu não vou falar não, entendeu? Mas, então eu sinto que o meu people pleasing também vai nas minhas relações mais próximas. Mas eu também me relaciono muito disso, das relações que estão começando, ou que você não conhece tão bem a pessoa. Eu idealizo muito o processo de raciocínio dessas pessoas. Eu fico tipo, essa pessoa não remoe as coisas do jeito que eu remoo na minha cabeça. Então, essa pessoa mandou uma bola fora, foi grossa, ela não vai ficar remoendo por uma semana que nem eu. Tipo, eu não sei, eu acho que eu coloco a saúde emocional das pessoas num, sei lá, num patamar superior à minha, entendeu? Eu acho que essa idealização do emocional das pessoas também não faz bem, assim. Porque eu fico tipo, ai, tal pessoa falou isso e ela ficou bem. Só que pode ser que não, entendeu? Pode ser que a pessoa remoeu muito na cabeça dela e também pode ser que pra ela também dane-se. Mas, não sei, eu acho que porque eu também remoo tantas coisas, eu sinto uma vontade, sim, de ir lá e agradar os outros. Eu acho que também isso é uma coisa muito da nossa personalidade, amiga. Eu sinto que tanto eu quanto você, a gente é pessoa, tipo, muito extrovertidas, muito simpáticas. Então, tipo, num ambiente social, vamos supor uma festa, que tem um monte de pessoa que a gente não conhece, a gente não vai se fechar, porque não é a nossa personalidade. E pode ser que alguém que é muito tímido e se feche, eu vejo essa pessoa e eu fico tipo, nossa, essa pessoa é muito cool, velho. Ela não se importa, tipo, de não ter ninguém lá pra ficar com ela, e meu Deus, tipo, idealizo ela e coloco no patamar muito maior. E pode ser que na cabeça dela a pessoa esteja, tipo, ensaiando como ir falar com as outras pessoas, que é uma facilidade pra gente que não é pros outros, entendeu? Então, tipo, isso do idealizar o emocional, sei lá, nem emocional, tipo, o que passa na cabeça dos outros é muito ruim. E eu até lembrei, tipo, teve um episódio que a gente gravou, que era, sei lá, tipo, não sei se foi festa do pijama, que a gente fez perguntas aleatórias uma pra outra, que você perguntou qual superpoder eu teria, se eu pudesse escolher um. Eu falei lementes. Tipo, e eu sinto que eu faço muito esse exercício na vida real, só que, gente, você não consegue ler a mente do outro. E é um exercício inútil você tentar fazer. Sim. E, enfim, exato, eu idealizo muito. Então, nesse ambiente social, eu vou olhar pra pessoa que tá lá no canto sozinha e ficando tipo, meu Deus, parabéns pra ela. Mas é uma linha muito tênue entre, eu sinto que, ser simpática, o que é muito bom, e, enfim, eu sinto que são características boas em mim e em você, que eu olho e falo, tipo, caraca, velho, é uma qualidade. Só que, enfim, às vezes a gente ultrapassa um pouco o ponto da qualidade e tenta agradar alguém que não tá agradando a gente. Eu acho que aí também vai pra uma outra parte do people pleasing, que é a gente nunca devolve o desconforto. Então, numa situação em que, tipo, tô conhecendo alguém e a pessoa, sei lá, tá sendo um pouco grossa comigo, não sei o quê, eu não vou ir lá e falar, tipo, oh, o que é isso? Ou, sei lá, tipo, sair. Eu tento, sei lá, me vender o máximo possível, porque, tipo, como assim essa pessoa não vai gostar de mim? Nossa, é total, assim. As coisas que você falou, tipo, eu concordo muito em gênero e grau. Primeiro que eu acho que nós somos leoninas, então eu acho que isso é uma característica do leonino, tipo, ser people pleaser. Porque a gente gosta muito de ser gostado, entendeu? Tipo, eu gosto muito que as pessoas falem que elas gostam de mim, que eu sou muito legal, que eu sou muito amiga delas. Acho que várias vezes, assim, ao longo da minha vida, eu sempre fui, tipo, uma amiga próxima, assim, pros meus amigos, sabe? Tipo, a pessoa que eu queria que eles soubessem que eles podiam contar comigo, enfim. Uhum. E óbvio que tem um lugar de, tipo, cara, eu quero estar lá pelos meus amigos, mas também tem um lugar de, tipo, ai, que legal, essa pessoa confia em mim, tipo, ela conta em mim pra isso, que querendo ou não, infla um pouquinho o nosso ego também. Então, acho que tem um pouco desse lado, assim, porque quando você é muito simpática e as pessoas falam isso pra você, as pessoas gostam de você, querendo ou não, é algo que, pra mim, é muito estimulante. Uhum. Mas sobre isso, da gente às vezes não devolver o desconforto, meu, juro, isso é muito uma falsa sensação, sabe? Tipo, de quando a gente não devolve o desconforto, explicando um pouquinho, tipo, vou dar um exemplo pra ilustrar um pouco. Mas, por exemplo, a pessoa não gosta de você e ela te trata mal. Eu, Amanda, o meu funcionamento é, tá bom. Ela me tratou mal ali naquele momento, vamos ignorar isso que aconteceu. E vamos criar um outro assunto novo aqui, vamos mudar, que ela não gostou desse assunto, então vamos colocar em outra. Aí a pessoa ainda te cortou de novo. Tipo assim, Uhum. te tratou mal, respondeu, falou, mano, nada a ver.
Aí tá. Aí você fala, tá bom, então vou ficar quieta aqui na minha, ok. Próxima vez a gente tenta. Aí na próxima, de novo, essa pessoa continua, tipo, cara, não gosto de você. Tipo, ela já deixou claro que ela não gosta de você. Só que o meu funcionamento geralmente é, tipo, cara, não é possível que eu não vou conseguir, tipo, fazer com que essa pessoa goste de mim. E eu acho que chega num ponto que fica até meio, tipo, cara, uma humilhação desnecessária, sabe? Mas eu acho que vem muito de um lugar, às vezes, de, tipo, insegurança mesmo. De Uhum. tentar equilibrar, enfim. Meu, como que essa pessoa não gosta de mim? O que eu tenho que fazer pra ela gostar de mim? Não é possível, eu já tentei todos os meus recursos, sabe? Que acaba sendo um pouco frustrante. E às vezes eu sinto que nós, people pleasers, temos a falsa sensação de que aquela energia que a gente tá investindo com tal pessoa que não gosta da gente vai ter algum retorno positivo pra gente. Tipo, como se, não, eu vou ficar aqui me humilhando pra essa pessoa que não gosta de mim, que eu nem sei se eu gosto dela também, e isso vai ser positivo pra mim de alguma forma. E spoiler, às vezes não vai ser. Às vezes simplesmente não, você não vai ter aquela energia retribuída, assim, sabe? E eu acho que eu estou em constante aprendizado disso, assim, na minha vida. Tipo, não é uma coisa que eu ainda sei simplesmente lidar, enfim. É uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade pra entender. Mas que é muito importante eu entender que, às vezes, meu, aquela pessoa, ela não vai querer ser sua amiga independente do que você fizer. Isso não vai fazer com que as pessoas gostem mais de você. Essa pessoa não vai gostar mais de você investindo aquela energia se ela não gosta de você. Tipo, porque é exatamente isso. Às vezes o santo não bate. Se o santo não bateu, ou se às vezes você fez alguma coisa e essa pessoa não gostou, tipo, não tem o que você fazer, sabe? Bola pra frente e segue o rumo. Só que às vezes eu sinto que eu gasto muita energia com essas pessoas que não gostam de mim, que eu poderia alocar pra outras coisas, sabe? Tipo, ou às vezes deixar fluir de forma mais natural, o que um people pleaser muitas vezes não deixa acontecer, entendeu? Ao Sim. invés de deixar, tipo, as relações irem. Porque às vezes é isso, você não bate o santo no começo, mas depois, conforme o tempo vai passando, você acaba se aproximando da pessoa. Um people pleaser não entende isso. Ele já fica tipo, como assim a gente não virou melhores amigos? Você já não pediu pra dormir na minha casa? Quê? E aí, às vezes, seria até melhor pra relação que você vai ter com essa pessoa, você deixar as coisas irem seguindo do jeito delas, entendeu? A pessoa falou alguma coisa que te magoou e que você achou chata. Cara, você não precisa, tipo, tentar contornar aquilo, sabe? Às vezes, deixa ali, fica em silêncio. A pessoa falou uma bomba, você fica tipo, então tá, né? Lide com isso, lide com isso. Exato, porque eu acho que para as pessoas, isso agora falando para as pessoas que não são people pleasers, às vezes é muito fácil também ter um people pleaser do outro lado, porque aí passa uns panos para as merdas que você faz, entendeu? Porque um people pleaser vai fazer isso. Uhum. Tipo, você foi lá e falou alguma coisa que foi indelicada, aí alguém vai lá e solta uma piada em cima do que você falou, ou muda de assunto, não tenta deixar aquele silêncio desconfortável. Às Uhum. vezes, a pessoa que te tratou mal merece aquele silêncio desconfortável, merece aquele constrangimento, sabe? Às vezes ela merece que você vire e fale assim pra ela: por que que você falou isso pra mim? Por que que você tá me tratando assim? Eu fiz alguma coisa? E fale isso na frente de todo mundo, entendeu? Expõe a pessoa também, porque às vezes as pessoas são malvadas também, sabe? Então tem um pouco desse lado, e que eu acho que nós, pessoas que tentamos agradar, às vezes não sabemos muito bem lidar com isso. E até que ponto é tipo personalidade, o jeito da pessoa, ou ela tá só sendo uma cuzona, entendeu? Então tem um pouco isso. Exato. Porque o people pleasing só faz bem pro outro. E eu acho que às vezes isso é uma qualidade boa. Você ter empatia pelo outro e querer ele se fazer se sentir bem e confortável. Eu acho que isso é uma qualidade. Mas é uma qualidade até certo ponto, sabe? Até o certo ponto que ela começa a te prejudicar. E eu sinto que, enfim, nessa situação, por exemplo, que você tá convivendo com alguém que te trata um pouquinho mal, e a pessoa, sei lá, é grossa com você e você faz uma piada pra quebrar o gelo. Às vezes, enfim, a pessoa não merece ter essa piada, essa quebra de gelo. Às vezes sim, não sei, às vezes foi uma situação desconfortável que a pessoa não fez alguma coisa de errada. Por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, uma pessoa solta um pum, assim. E aí você vai lá e tem enfim, o senso de ter uma empatia pela pessoa, fazer uma piada pra quebrar o gelo, deixar a pessoa se sentir confortável. Isso eu acho uma baita qualidade. Só Sim. que, enfim, nesse caso que a pessoa te tratou mal, não é. Aí extrapola um pouco, aí você não sabe muito Sim. onde jogar essa energia. Eu lembro muito. Enfim, a gente falou disso de devolver o desconforto. Eu sinto que quem escuta a Lela Brandão já sabe do que a gente tá falando. Mas ela fez um episódio justamente falando sobre isso. E ela contou uma história que ela pinta o cabelo dela, da cor que ele é. Ela tem o cabelo naturalmente grisalho. Ele começou a nascer grisalho e ele, tipo, é branco, assim. Aí, tipo, as pessoas às vezes comentavam. E a Lela falou que uma vez ela encontrou com um ex-colega, assim, de sala dela, que ela não via há muito tempo. E ele comentou sobre o cabelo grisalho dela de uma forma muito indelicada. Tipo,
Enfim, é uma coisa que ele nem precisava ter comentado, mas ele falou, e esse cabelo branco aí? Nem sei o que ele falou. Mas e ela foi lá e falou, cara, eu não acredito que você falou isso. E ela devolveu o desconforto. E ela contando essa história, eu fiquei tipo, caraca, nunca seria eu. Eu nunca teria essa coragem de fazer isso. Mas, enfim, a pessoa que deveria se envergonhar naquela situação é a pessoa que mandou a bola fora, que fez o comentário inadequado, não a pessoa que tá recebendo o comentário inadequado. E eu acho que isso é muito uma mentalidade da nossa sociedade, assim, que a gente tem. Por exemplo, não sei, numa situação de bullying, por exemplo. Eu vou lá e falo, Amanda, seu cabelo é cacheado, sei lá. Eu que tô sendo a babacona que tá, sei lá, falando mal do cabelo da Amanda. Não a Amanda, tipo, entendeu? Aí, enfim, eu acho que isso é muito cultural. Enfim, é uma grande dificuldade pra mim, eu sinto das pessoas people pleaser enfim, de fato, devolver esse desconforto. E, sei lá, no final das contas faz mal pra você e beneficia o outro, que é a pessoa que deveria se constranger. E isso, você falando isso, amiga, eu me relacionei muito, porque eu já deixei esse lado people pleaser e ir pra relações que foram se construindo. Então a gente falou dessa situação, você tá conhecendo alguém, a pessoa vai lá e faz um comentário indelicado e você passa pano pra ela. E aí, vamos supor, você começa a se aproximar dessa pessoa. A pessoa não vai parar de fazer os comentários indelicados. Sim. E isso Pode aconteceu ser que piore. comigo. Exato. Exato. Isso aconteceu comigo e eu me vi numa amizade de anos em que eu era tratada mal. Eu recebia vários comentários inadequados de uma pessoa e eu já não tinha o hábito de, enfim, apontar, tipo, cara, isso é chato que você falou. E a pessoa achava que tudo bem, né? Porque eu nunca tinha Chatão, comentado. sim. E você acaba, enfim, entrando numa situação muito chata, enfim, pra você, principalmente. Não pra outra pessoa. Pra outra pessoa tá ótimo. Que ela, enfim, acaba com você e tá tudo bem. Enfim, ok. Mas, enfim, eu parei pra pensar sobre isso nas minhas outras relações. Então, tô conhecendo Sim. alguém, eu sinto que isso me prejudica muito, porque eu não paro pra pensar como a pessoa me fez sentir. Eu só paro pra pensar em como o que eu fiz, o que eu falei, fez o outro se sentir. E eu Sim. sinto que eu perco muito em relação a, sei lá, as outras pessoas, em relações sociais, porque às vezes, sei lá, eu saio com a Amanda e, enfim, uma terceira pessoa que a gente não conhece. Aí a Amanda vai lá e fala a impressão dela e falou, meu Deus, eu não gostei dessa pessoa. E nunca passou pela minha cabeça se eu gostei ou não da pessoa. Eu tô pensando se a pessoa gostou ou não de mim, entendeu? E pode ser que a pessoa seja muito mau caráter. E às vezes eu não percebo essas pequenas sutilezas no que os outros fazem. Às vezes, tipo, eu tô tendo uma conversa com amigas e elas falam, mano, aquilo que a fulana fez foi muito sem noção, foi muito nada a ver. E nunca passou pela minha cabeça que foi sem noção e nada a ver. Entendeu? Eu tenho dificuldade de julgar as ações dos outros, porque eu tô julgando tanto as minhas ações e como elas afetam os outros. Tipo, gente, o people pleasing vai pra. Mano, tem muitas camadas. Vai pros enfim. caralho. É. Exato. Atrapalha muito no final das contas. E eu tive que quebrar a cara em relação a isso e ficar tipo, cara, não. E por isso que isso é uma coisa que. Nossa, hoje em dia eu tô tendo uma conversa com qualquer pessoa, eu tenho que parar e pensar nisso. Porque realmente é uma coisa que eu percebi agora. E foi esse estralo que eu falei no início do episódio. De eu, tipo, começando a conversar com os caras no Instagram, tipo, que me fez pensar sobre isso. Mas eu acho muito importante. Porque, enfim, eu acho que vai mudar muito o jeito que eu me relaciono com as outras pessoas. Eu acho que eu nunca mais vou me ver numa relação, numa amizade que eu deixo a pessoa me tratar mal, por exemplo. Isso, graças a Deus, né? Amém. E, enfim, só um comentário pra finalizar. Tipo, não sei, a Amanda comentou, né, que a gente bota muita energia em fazer as pessoas que não gostam da gente, principalmente, gostarem, mudarem de ideia. E eu lembro de uma entrevista que a Sabrina Carpenter deu, e ela tá falando de pessoas não gostarem dela em uma escala muito maior, né? Porque ela tava falando de hater, assim, porque ela é uma figura pública. E, gente, toda figura pública tem hater. Isso é uma regra, não tem uma figura pública que é universalmente gostada, assim. Tipo, nem a Zendaya. Eu aposto que ela tem hater. E a Sabrina falou, tipo, pra mim foi uma epifania quando eu percebi que, tipo, se a pessoa não quer gostar de você, ela não vai gostar de você. E não tem nada que você possa fazer pra convencer ela do contrário. E às vezes é assim na nossa escala muito menor, né? Do que a vida da Sabrina Carpenter. Às vezes isso é real nas nossas relações. Enfim, da gente conhecendo um grupo de pessoas novo num bar, entendeu? Às vezes se a pessoa não quer gostar de você, ela não vai gostar. E tá tudo bem. Você também pode não gostar delas. Nossa, meu, você falou muitas coisas agora e eu fiquei chocada, mas nossa, eu concordo em gênero e grau, assim, com tudo que você falou, mas eu queria falar um pouco sobre a questão cultural, assim, sabe? Do que você trouxe de, é muito difícil eu não ser people pleaser, porque, enfim, tem toda uma carga cultural mesmo em cima da forma como a gente se relaciona com as pessoas. E eu acho que isso é muito da sociedade brasileira, assim, sabe? Eu acho que isso é muito característico daqui. Contando um pouquinho, eu acho que, eu não sei se eu já comentei isso aqui no
no podcast, mas enfim, eu tenho um tio e uma tia que foram nômades por 3 anos. Então eles moraram em vários Comentou. países diferentes. Então, é que eu não sei se eu já comentei no podcast ou com você. E eles já viajaram por muitos países, então eles conheceram muitas culturas e tudo mais. E eu acho que eles culturalmente são até meio esquisitos aqui no Brasil por conta disso. Tipo, eles já viajavam muito antes deles fazerem esses 3 anos, assim, sabáticos viajando. Então eles sempre conheceram muitas culturas e tal. E eles sempre foram pessoas que conseguiam falar muito não, assim, sabe? Tipo, descaradamente. Tipo, virar e falar assim, ai, vamos fazer tal coisa. Não, não quero. Não tô afim de fazer. Não quero fazer. Uhum. E isso é uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil não é normalizada, entendeu? Tipo, ninguém vai perguntar pra você, oi, tudo bem? E você vai falar, não. Ou, não, tá tudo ruim. Tipo, não existe muito isso, sabe? É sempre meio que um pacto coletivo de que a gente nunca vai querer, de certa forma, onerar as outras pessoas. E outra coisa também, eu já escutei várias vezes, até tipo de pessoas mais velhas, quando eu me impunha de que eu era uma pessoa difícil. Quando eu estabelecia algum limite de que eu era uma pessoa difícil, que assim eu não ia nunca encontrar um namorado, que eu nunca ia ter amigos, que eu ia ficar sozinha, porque eu precisava ser mais easygoing com determinadas coisas, assim. E aí a Ana Lu falou agora aqui no episódio de uma pessoa que ela tinha próxima que não respeitava os limites que impunha desde o começo da amizade, e conforme o tempo foi passando, aquilo foi piorando. Eu passei pela mesma situação também com uma amizade na minha vida, e foram mais anos, entendeu? Foi um período mais longo. E aí, quando eu fui ver, era tipo assim, um nível de desrespeito que eu falei, eu não tô acreditando. Só que ao mesmo tempo, eu era responsável por aquilo, sabe? Eu também era responsável pelaquela falta de respeito, porque em nenhum momento eu virei e falei assim, cara, isso é inadmissível, eu não mereço ser tratada dessa forma. E aí, enfim, essa amizade que eu tive teve um término porque era insustentável, entendeu? Eu era amiga de uma pessoa que eu nem me relacionava, que eu nem seria amiga hoje em dia. Mas porque eu não consegui colocar esses bastas, esses nãos, assim, esses limites, por ser uma pessoa people pleaser, eu acabei virando, tipo, a melhor amiga de uma pessoa que eu não gostava. E aí é, tipo, o suprassumo de ser people pleaser, sabe? Tipo, o limite, assim, que você chega e você fala assim, gente, mas o que é isso? Você é, tipo, uma das pessoas mais importantes na vida de uma pessoa que você nem gosta. Tipo, Exato. isso é meio louco e é meio desesperador quando você para pra pensar. Só que ao mesmo tempo eu olho pra trás e falo assim, tá, mas eu era criança. Eu não sabia o que eu estava fazendo. O tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. E aí é aquilo, né, também. Que tem tipo, mas a pessoa tava num dia ruim. Mas ela é minha amiga há muito tempo. Mas eu passei por tal e tal coisa com essa pessoa tava lá comigo. Tipo, não, às vezes não tem justificativa. E na grande maioria das vezes não tem, porque, que nem a Nulu falou também brilhantemente, nós não somos videntes. A gente não consegue ler a cabeça das pessoas e o que elas estão pensando. Então, assim, o que a gente pode fazer é interpretar as ações que essas pessoas tiveram. Não o que ela pode estar pensando miraculosamente na cabeça dela, que eu não estou vendo. Porque deve ter uma justificativa brilhante porque ela acabou de fazer. Na grande maioria das vezes não tem. E o que a gente tem de evidência sobre o que ela pensa são os atos dela e as ações e as coisas que ela faz com a gente. Então é isso que a gente tem que, tipo, se ater e ver se a gente quer aturar aquilo ou não, sabe? E justificando, assim, um pouco o meu lado people pleaser, que foi uma coisa também que a Ana Lu... Cara, a Ana Lu lacrou muito pra mim nesse episódio, assim, as coisas que ela falou foram muito boas. Mas é que, tipo, realmente, às vezes é importante a gente ser meio people pleaser, sabe? Tipo, tem um lado que, até pra gente manter as nossas relações, a gente precisa tratar bem as pessoas, entendeu? Uhum. Só que a gente precisa entender o que é, tipo, agradar. Porque você pode agradar uma pessoa porque ela fez uma coisa legal pra você, ou porque ela é uma pessoa que é importante pra você em vários momentos. Tipo, por exemplo, eu com a minha família. Putz, agora às vezes eu quero agradar a minha família de alguma coisa, e não é ser people pleaser, é porque vem de um lugar de carinho, sabe? Não vem de um lugar de tipo, eu Total. quero que essa pessoa me ame. Que eu acho que essa é a diferença. Tipo, eu não tô fazendo aquilo porque eu quero garantir o amor dessa pessoa comigo. Não, eu estou fazendo isso porque eu amo aquela pessoa, independente do que ela vai me retribuir, entendeu? Eu faço aquilo pra realmente agradar ela por ela ser ela. E, enfim, tá tudo certo. Se ela quiser jogar fora meu presente, eu escolhi dar meu presente ele pra pessoa. Então, essas reflexões eu acho que elas são muito importantes pra gente fazer, assim, do tipo, quem é que a gente tá agradando? Por que que a gente está agradando? E a gente gostaria de estar agradando? Tipo, Aham. acho que essas perguntas, elas são muito importantes, sabe? Porque se a resposta for não pra uma dessas coisas, eu acho que
não vale a pena você continuar investindo aquela energia naquela relação, sabe? Enfim, são os meus 2 centavos sobre people pleasing, assim. Amiga, eu acho que, enfim, se você se vê em alguma situação que você tá tipo, cara, eu acho que eu tô sendo people pleaser, não tenho certeza. Responder essas perguntas que a Amanda acabou de falar é um ótimo exercício. Eu acho que, enfim, eu levei um pouco essa reflexão pra esferas da minha vida que às vezes não é necessário. Tipo, eu lembro que eu tava numa situação de trabalho, assim. E, tipo, eu queria mesmo agradar a pessoa porque eu queria que ela fizesse uma coisa pra mim, entendeu? Então, tipo, óbvio que eu tava sendo people pleaser, mas aí eu tava tão encucada com isso na minha cabeça de eu preciso parar de pensar se eu tô agradando os outros, e às vezes eu tenho que pensar, tipo, o outro tá me agradando? E aí? Só que eu queria pedir um favor da pessoa, entendeu? Então, tipo, não, a pessoa não precisava me agradar. Exato. Então eu levei pra outras esferas. Então, às vezes, eu pensava um pouquinho, entendeu? Mas eu acho que é um ótimo exercício de se fazer. Eu acho que, enfim, a intenção desse episódio não era a gente oferecer nenhuma solução, assim, milagrosa Exato. pro seu problema de ser people pleaser. Se você é que nem a gente, você sente que você tá tentando demais agradar os outros, a gente não veio aqui oferecer uma solução, porque nenhuma das duas tá em uma posição perfeita. Mas eu acho que, eu não sei, a moral da história é pensar um pouco nisso, entendeu? E questionar, e às vezes devolver sim o desconforto e criar um hábito de, às vezes, se respeitar mais um pouco, entendeu? E às vezes não passar Sim. pano pra esse tipo de coisa, às vezes realmente devolver o desconforto. E é um exercício que, mesmo eu e a Amanda, a gente tá tentando ainda fazer nas nossas vidas, mas eu sinto que, mesmo pelos discursos que a gente deu nesse episódio, tipo, a gente, pra gente chegar no lugar que a gente tá hoje, a gente teve que passar por poucas e boas e aprender várias coisas. Então, não sei, eu espero que tenha agregado em alguma coisa, enfim, nossas experiências de vida e como a gente se sente até hoje em relação a essa questão do people pleasing. Mas não sei se tem alguma fala final, amiga. Não, eu acho que só é muito importante a gente refletir, assim, sabe? Acho que não cabe a gente julgar e também ficar se pressionando, sabe? Por exemplo, isso que a Ana Lu falou dessa situação de trabalho. Cara, às vezes a gente vai ter que ser people pleaser também, tipo, vamos abraçar, Uhum. vamos nos abraçar, sabe? Perdoar um pouco, tipo, também as coisas que a gente faz. Eu acho que ser people pleaser vem muito de um lugar, às vezes, tipo, de autocrítica muito forte, sabe? De querer, tipo, toda hora se colocar pra baixo e, meu, não, vamos olhar com um pouco mais de, de carinho, mas acho que a gente tem que ver um pouco mais de propósito, sabe? E assim, principalmente em situações que você não tá se sentindo bem. Eu acho que essas reflexões que a gente trouxe aqui, elas são importantes pra aquela situação em que você não tá gostando, que você não tá feliz. E Uhum. aí que você tem que pensar, sabe? Tipo, putz, será que eu tô sendo people pleaser aqui? Porque se, por exemplo, você tá fazendo alguma coisa, você tá agradando uma outra pessoa e aquilo tá te dando um resultado positivo, meu, keep going, sabe? Continua lá que tá tudo certo. Agora, se é uma coisa que você tá se sentindo mal, tipo, putz, a pessoa te desrespeitou, ou a pessoa te constrangeu, e você começa a ver que isso tem um padrão, aí eu acho que é o momento que a gente tem que refletir, sabe? Tipo, Uhum. putz, vamos guardar essa energia pra outras pessoas, ou pra outras relações, ou pra si mesma, ao invés de querer ficar, sabe, a qualquer custo, se humilhando por uma tensão que não vai acontecer. Então, acho que essa reflexão, assim, é muito importante no universo, assim, de people pleasing. Mas é isso, era isso que eu desejo pra vocês. Amei. Corações, Eu gostei corações. muito desse episódio, gente. Não sei se vocês gostaram. Comentem aí pra gente se você também é uma pessoa people pleaser, se você também gostou desse episódio, se você precisava escutar o que a gente falou. Às vezes você tá passando por uma fase, ou não sei, isso que a gente falou fez você pensar naquela amizade que talvez a pessoa te trate um pouquinho mal. Mas, enfim. Amiga, eu queria te perguntar só mais uma coisa. Qual é sua música da semana? Nossa, amiga, tipo assim, no último episódio, né, você falou da Ariana Grande. E aí, meu, realmente, eu voltei, assim, pros túmulos, assim, e pra vida. Eu, tipo, vi o quanto ela é uma artista muito talentosa e ela tem, tipo, uma discografia bizarra. E aí, eu comecei a ver, tipo assim, mano, muitas músicas dela muito boas, mas eu vou colocar o lançamento dela, que é Hey That You Made Me Love You. Porque é muito boa essa música e, tipo. É muito boa. Mano, ela canta muito bem, ela é bizarra, assim. Só que aí eu comecei a ouvir, tipo, os álbuns dela e, mano, ela é muito boa. Tipo, My Everything, eu acho que é, tipo, um dos meus álbuns favoritos, assim, da vida. E aí eu, tipo, nossa, o revival bizarro. Então essa vai ser minha música da semana. A música é o lançamento, mas, tipo, os álbuns, Toda a tudo, eu fiquei discografia. escutando. Não, eu fiquei escutando, tipo, muito Ariana Grande, assim. E o bizarro é porque, tipo, ela canta muito bem. Tipo, eu acho que ela é bizarra.
É bizarro. Ai, mano, eu tô muito viciada nos vídeos da turnê dela. E, tipo, eu não acredito que eu não vou ver. Gente, eu entro em desespero toda vez que eu vejo. Aí eu tava pensando, tipo, e se eu viajar pra ver ela? Mas eu acho que já, tipo, esgotaram todos os ingressos. Então, tipo, queria... Enfim, mas eu queria muito ver ela ao vivo ver. Sim, deve ser incrível. Uhum. E você, amiga? Qual a sua música da semana? Gente, a minha, como semana passada a minha música da semana não foi do novo álbum da Olivia Rodrigo, essa semana vai ser. Eu gostei muito de Maggots for Brains, que é uma das faixas da parte apaixonada ainda do álbum. Pra quem não sabe, pra quem não tá nesse nicho, a Olivia Rodrigo lançou um álbum e, tipo, a primeira parte dele é ai, paixãozinha, amorzinha, e a segunda parte, tipo, término, acabou. E, enfim, é cronológico. E é sobre um relacionamento só. Isso a gente sabe porque a gente é, mano, maluco e a gente sabe demais da vida da Olivia, né? Mas o conceito do álbum é esse, entendeu? E, ai, gente, essa música é muito boa. Eu amei muito esse álbum, velho. Eu fiquei, gente, não. Eu nunca tive essa reação. Sério? Tipo, eu gosto muito da Olivia Rodrigo e, tipo, sempre respeitei muito ela. Tipo, ela sempre foi. Eu vi ela como uma hitmaker, assim. Tipo, se ela quer sentar e fazer um hit, ela vai. Amiga, quando Mas, você tipo, falou hitmaker, eu fiquei, tipo, pensando nos funks, sabe? Que eles são hitmaker. ela é Precisava fazer. hitmaker, ela é. Ela é. E ela sempre foi. Mas esse álbum eu fiquei, tipo, fã dela. Tipo, se ela vier pro Brasil, eu vou ver ela. Total. Eu não gostei muito do álbum, assim, não foi algo que me prendeu. Mas é porque Uhum. eu acho que é meio estilo, sabe? Tipo, de músicas que a gente gosta. Tipo, acho que Total. você gosta de músicas mais paradas que eu. Acho que eu sou mais, tipo, Justo. pop. Justo. E aí, Eu esse acho que eu álbum, gosto dos ele é dois. um álbum mais. Eu acho que você gosta dos dois. Exato, eu acho que você gosta dos dois, mas acho que eu, pra músicas mais paradas, eu preciso me identificar mais com a letra. Total. E aí, enfim, foi um álbum que pra mim foi um pouco. Tipo, gente, desculpa, é que pra mim nada desbanca Sour, entendeu? Mas, enfim. Total. Total. Bora pros Mas recados tudo. finais, amiga. Bora pros recados finais. Bom, gente, então sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no TikTok como @somesmacoisa.pod. No Instagram a gente tem os nossos posts sobre os episódios, que vocês podem compartilhar. Enfim, também tem os recados e tal. Outra coisa também super importante. Então, eu e a Ana Lu vamos lançar o nosso episódio celebrativo de 1 ano do podcast. Então, em primeiro lugar, queria muito agradecer vocês por terem escutado a gente por todo esse período, visto todos os episódios e assuntos que a gente trouxe aqui. Ele é um episódio que vai ter muita colaboração de vocês também, então a gente tem o formulário ali pra vocês responderem e falarem um pouquinho sobre o que vocês acharam do podcast. Então eu e a Ana Lu, a gente vai responder isso. Eu espero que vocês gostem muito do episódio. É o nosso bebê, então e é muito incrível assim que a gente conseguiu fazer, porque querendo ou não, esse não é o nosso trabalho, mas a gente faz isso de forma paralela com a nossa vida, então realmente é um projeto incrível que a gente se orgulha muito. E lá no nosso Instagram, enfim, a gente vai fazer as publicações sobre 1 ano, também um evento sobre a comemoração e a celebração de 1 ano do podcast. Então sigam a gente no Instagram para vocês terem também acesso a todas essas informações. No TikTok, como eu tava falando, que também é @somaisemacoisa.pod, tem os cortes dos nossos episódios, então que vocês podem ir lá acessar se vocês quiserem mandar para alguém também. Tá lá, sigam a gente. Nós estamos no YouTube, Spotify e Apple Podcasts, então não esqueçam de avaliar, curtir, compartilhar os episódios pela plataforma que vocês estão escutando. A gente também tem o nosso formulário de conselhos que vocês podem acessar. Todos os links que a gente tá falando aqui, eles estão todos na descrição do episódio, então vocês podem acessar por lá. A gente também tem o nosso canal no WhatsApp, então entre no canal, que é por lá que também tem todas as novidades, e aí é um lugar que a gente conversa mais, de forma mais conversacional com vocês do que pelo Instagram. Então entrem lá e participem. E é isso, a gente lança episódios todas as quintas-feiras, sempre de quarta por quinta. E eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Até semana que vem.